Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandra Siniscalchi, advogada, concursada, ex-concurseira também. Eu vou começar com vocês o curso de Direito Eleitoral aqui no setor EAD. Eu dou também português, né, para o pessoal que tem interesse, tem dificuldade, enfim, aliás, para todo mundo, porque é uma matéria bem importante. Por que ela é importante, na verdade, né? Estou dando curso de eleitoral falando sobre português. Vocês precisam, né, o edital de vocês pede para qualquer cargo aí do TRE, aliás, como de qualquer um de tribunais, Ministério Público, enfim, né, da área jurídica, mesmo da área não jurídica, da área fiscal também pede bastante. Leis esparsas, né, códigos, trechos de códigos, capítulos, enfim, e leis esparsas. Eu tenho notado, né, muita gente tem comentado que tem dificuldade para estudar, né, esse ponto aí das leis, tanto do código, por exemplo, nesse caso o Código Eleitoral, como das leis, né, lei que a gente vai precisar aqui, lei da inelegibilidade dos partidos políticos, das eleições, enfim. E eu achei por bem, assim, antes de começar a matéria, ver com vocês essa parte realmente que tem mais a ver com português, que é interpretação de texto. Vocês precisam muito disso para aprender a ler corretamente a lei, né, de maneira que você aproveite isso da melhor maneira possível, né, absorva as informações sem precisar memorizar, até porque é impossível, né, memorizar tudo, a quantidade de material que vocês têm aí, né, que o edital exige. Então, se você interpreta, né, ela acaba de alguma forma fazendo sentido aí para o seu subconsciente, até mesmo para o seu consciente, né? Ela faz mais sentido do que só apenas decorar palavras, né? Decorar palavras, elas ficam soltas e acabam se perdendo aí à medida em que você vai estudando outras matérias e outro material, né? Acaba você tendo que revisitar, né, que revisar a matéria, e muitas vezes é óbvio que revisar é importante, a gente tem que fazer isso, mas às vezes a gente não consegue fazer isso tantas vezes quanto precisa, quanto é necessário. Você marca lá, eu vou estudar agora, por exemplo, o Código Eleitoral, vou revisar tantas vezes antes da prova, pretendo revisar tantas vezes antes da prova. Via de regra, não dá tempo de revisar tantas vezes quanto a gente queria. Se você consegue ler a segunda ou a terceira vez a lei toda, né, você acaba se dando por satisfeito, né? Não sei se é exatamente satisfeito, mas enfim, é aquilo que temos, né? Então eu trouxe, para iniciar essa abordagem aí da lei seca, que a gente fala, né, e que muita gente detesta, um artigo, né, um inciso do artigo 5º da Constituição Federal, né? Não vou entrar na matéria constitucional, embora direito eleitoral tenha muito a ver, né, com direito constitucional, mas é um inciso que ele já me pegou em prova. Quando eu comecei aí nos primórdios dos meus concursos, eu já errei alternativa e questão por causa dele. Porque a gente lê, né, vou ler com vocês como vocês leem normalmente e como foi que eu fiz também, né, que eu fazia no começo, até eu aprender, né, e desenvolver uma técnica mesmo de leitura, que você precisa fazer uma interpretação correta, assim, respeitar a pontuação, observar a pontuação, porque muitas leis, né, que estão no nosso ordenamento jurídico aí são confusas, né, não preciso falar nenhuma novidade aqui. Então, às vezes, né, você não sabe se o legislador está querendo dizer aquilo, se ele, enfim, disse, ou se ele se arrependeu depois e voltou atrás, parece tudo no mesmo artigo ali, no mesmo inciso. Então, esse específico da Constituição Federal, o inciso 11 do artigo 5º, ele ilustra perfeitamente esse meu comentário. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Essa foi a primeira vez que você leu o inciso 11 aí do artigo 5º.
A segunda vez que você for ler, você também vai ler dessa forma. E você vai continuar lendo isso até você assistir a uma aula que o professor realmente chame a atenção disso, ou até ele cair na sua prova e você errar a questão. Porque ele vai cair como? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Aí a Fundação Carlos Chagas, especialmente, que é mestre nisso, né, vem lá e faz assim, ó, ninguém, fazer uma forma hipotética, vai, nunca nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Aí você lembra que você leu alguma coisa parecida com isso, que você leu na Constituição, que ela realmente é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode entrar sem o consentimento do morador. Aí você acha que faz bastante sentido isso, né? Que ninguém vai entrar na sua casa aí sem o seu consentimento. E a banca colocou lá um nunca, mas enfim, isso foi apenas um detalhe aí do português, né, que passou batido. Você não percebeu, você não lembra se tinha isso ou não, porque, como eu disse, você tem uma infinidade de matéria aí para estudar. Então, ela coloca um nunca ali, ou ela coloca, até discorre, né, em caso de flagrante delito ou desastre, mas o que ela faz? Ela faz o jogo aqui com o ou, com a pontuação, né, que aqui também tem outra, e com as palavras, não apenas com o nunca, mas com as palavras. É nunca? Óbvio que não. Por quê? A gente tem um salvo aqui, a gente tem uma exceção, exceto em caso de flagrante delito. Então, agora eu vou apagar essa primeira hipótese aí e vou mostrar para vocês como a gente tem que interpretar esse inciso. E depois a gente passa para o direito eleitoral. Vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Aí é uma anotação que você já pode fazer, né? Você tem um salvo aqui, coloca exceto, ou coloca, né? Faz um comentário ali, exceções. Quais são as exceções para alguém poder entrar na casa, né? Sem o consentimento do morador? Em caso de flagrante delito, essa é uma exceção. Ou desastre, a segunda exceção. Ou ainda para prestar socorro. A gente tem aí a terceira exceção. Então, você não precisa do consentimento do morador para entrar e prestar socorro para alguém, né? A casa está pegando fogo, você pode entrar, o corpo de bombeiros pode entrar. Ou ainda, durante o dia, que não é nenhuma dessas três hipóteses aqui, por determinação judicial. Então, a gente tem aí 4 exceções a esse princípio aí inicial, né, de que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador. A gente tem 4 exceções que são cabíveis, né? Que a pessoa pode entrar sem o consentimento. Se for durante o dia, pode por determinação judicial. Se for em caso de flagrante delito ou de desastre, também pode, sem o consentimento do morador. Ou ainda para prestar socorro, que pode ser durante o dia ou durante a noite. É interessante quando vocês fizerem a leitura, trocar a ordem das palavras, né? À medida em que você faz a sua nota, a sua anotação, a sua explicação de um artigo, de uma determinada disposição legal, você pode colocar ali em itens, né? Primeiro, em caso de desastre. Outro, durante o dia por determinação judicial.
outro para prestar socorro. Então, na hora que você, né, dá essa misturada entre palavras, entre pontuação, enfim, mostra que você realmente entendeu o significado daquilo. E se a banca trouxer isso na prova, e é isso que ela faz, foi isso que ela fez comigo, eu me lembro até hoje, né, para ver como foi marcante. Trocar a ordem, né, você não erra, porque não é que você memorizou, às vezes ela traz, sim, ipsis literis aí o artigo da lei. Às vezes, como esse inciso, por exemplo, ela dá uma bagunçada, porque ela já sabe que o índice de erros, né, dos alunos é alto. Então, justamente por ter uma redação confusa, né, ou então isso gera dúvida, gera erros, né? Ela podia ter colocado simplesmente a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo adentrar sem consentimento do morador, exceto nas seguintes hipóteses, pá. Né? Aí ficou claro, ia ficar tranquilo para você, e na hora que você fosse estudar, isso ia te chamar a atenção. Mas não, ela quis colocar, né, a Constituição Federal, no caso, ela quis colocar essa redação confusa, e aí a banca vai e pega exatamente esse inciso, que tem a redação confusa, ela confunde um pouquinho mais, e pronto, ela já pega milhares de candidatos aí. E foi um erro, né, bobo. Quando eu errei isso, eu quis, né, me atirar da janela, porque eu sabia. Mas prova é aquilo, né? Você tá nervoso, você tem o fator tempo, enfim, e não tem mais aquela coisa, né? De, ai, deixa eu dar só uma olhadinha só para ver se era isso mesmo, né? Isso quando você tá estudando, você acaba fazendo. Quando tá fazendo um simulado ali, você dá uma pescoçada. Na hora da prova não dá para fazer isso. Você também não vai fazer isso, né, na prova do vizinho, porque de repente ele pode saber menos do que você. Então não vamos arriscar. Então essa é a primeira chamada, assim. Cuidado com redações confusas em artigos, principalmente disposições importantes que falam sobre competência, né, competência do Tribunal Superior Eleitoral. Que falam sobre possibilidades de elegibilidade, aí quem pode se eleger, aí de repente tem um parágrafo lá, a gente vai estudar tudo isso, mas é interessante que vocês já aprendam, né, a olhar dessa forma, para que todo o seu estudo possa ser absorvido, assim, da maneira correta, né? A primeira vez que você vai ler, não adianta você ler simplesmente, olha, agora já estudei o Código Eleitoral, ufa, né? Aí, será que estudou realmente, né? Vamos observar aí, você leu com atenção? Disposições confusas. Eu trouxe até, fiz o trabalho inverso. Normalmente eu trabalho com vocês toda a teoria e vou para os exercícios. Aqui eu já trouxe exercício de cara, exercício da prova do TRE, para treinar com vocês uma disposição aí do Código Eleitoral, também está na Constituição Federal, e mexer, né, com vocês, assim, mostrar como ela acaba pegando, né? Então não adianta só você ler o Código Eleitoral e falar, nossa, já li uma vez, ufa, né? Agora só faltam 449 vezes. Para ler dessa forma, sem interpretar e sem ver corretamente aí o significado das palavras, muitas vezes, se você não sabe o significado de uma palavra, existe uma coisa, na minha época existia bastante, eu não sei agora se ainda existe na época de vocês, chamada dicionário, que você pode ter ali ao seu lado, né? Eu não confio exatamente em conceitos de internet, né? A Wikipedia tá até lá, né? Tem uma observação. Se você encontrou algum erro, quer dizer, não dá para você confiar ali 100%. Então,
procura, né, fontes fidedignas, professores, né, professor, eu não entendo o que significa sucumbência, por exemplo, ônus da sucumbência, eu não entendo, não achei no dicionário. Procura um professor do curso que você assiste a aula, né, e pergunte a ele. Você pode mandar para o fórum de alunos, no nosso caso, é bem bacana, né, porque você pode ter certeza, por exemplo, ônus da sucumbência é uma dúvida aí de muitos alunos. Então, muita gente acaba aproveitando, né, e perguntando outras coisas que também podem ser suas dúvidas, né, podem vir a ser uma dúvida. Vale muito a pena fazer isso, então, ler com profundidade, né? Depois eu vou até fazer uma anotação aqui, mas mais num slide com mais espaço. Ler com profundidade, com a interpretação, dando a interpretação de texto que o texto merece. Se você realmente está em dúvida, aí você tem que procurar uma fonte de informação que seja o seu professor ou que seja alguma doutrina, se você tiver algum livro bom, né, que explique de repente aquele dispositivo, e fazer anotações nessas disposições importantes que são mais longas e que têm uma redação confusa, com as suas palavras, porque aí se a banca quiser confundir ali ainda mais, você consegue sair, porque você sabe que o salvo, por exemplo, é o exceto, né? Você sabe o significado, tô dando aqui o significado exemplificativamente, né? Mas se ela trocar por uma outra palavra, né, que esteja ali no contexto fazendo um sentido danado para você na hora da prova, e aí depois você olha o gabarito e fala, nossa, como que eu errei isso? Então, ler com a interpretação de texto correta e frisar aí palavras, termos que você não entende, procurar auxílio, procurar esclarecer isso. Não adianta, eu sempre falo isso, depois que você estudou, falar, olha, enquanto você está estudando, não, depois eu vejo, depois não dá tempo, você fica com a dúvida e Lady Murphy existe, é exatamente essa dúvida que cai na sua prova. Aí você vai falar, poxa, eu deixei isso para ver mais tarde, esqueci. Ou não deu tempo. E aí, enfim, né, não tô torcendo para isso acontecer, lógico, só tô fazendo aí uma ressalva de como é estudar a lei seca, o que significa, não é ler batido assim, pronto, terminei, consegui terminar antes do fim de semana, ou também não ler com a devida atenção. O próximo artigo que eu trouxe é um artigo também campeão de audiência aí na prova do TRE, né? São órgãos da Justiça Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, com sede na capital da República, um tribunal regional na capital de cada estado, no Distrito Federal, e mediante proposta, cuidado com ou... Fundação Carlos Chagas também faz isso, né? Mediante proposta do Tribunal Superior na capital de território, enfim, juntas eleitorais, juízes eleitorais. Aí você tem lá a questão da prova, a primeira delas. Você leu certinho, ali são órgãos da Justiça Eleitoral. A respeito dos órgãos da Justiça Eleitoral, é correto afirmar que, alternativa A, o Supremo Tribunal Federal é um dos órgãos da Justiça Eleitoral. Aí você não frisou, como eu fiz aqui, né, que eu frisei Tribunal Superior Eleitoral, você não frisou, não fez comentário nenhum. Aí você achou que na hora, né, tivesse entrado toda a informação, e aí vem a prova e te pega ali, né, poxa, o STF é um órgão da Justiça Eleitoral, eu sei que ele é bastante importante. Poxa, ele é bastante importante. Será que ele pode ser da Justiça Eleitoral, se ele é bastante importante? Ele não é um órgão da Justiça Eleitoral. O artigo 12 do Código Eleitoral traz aqui expressamente quais são os órgãos da Justiça Eleitoral. O primeiro deles ali que eu grifei, Tribunal Superior Eleitoral. Uma coisa importante de se fazer quando a gente estuda lei seca, código, enfim, é estudar com caneta marca-texto, né? Acho que boa parte das pessoas faz isso. Para quem ainda não está na área de concursos, recomendo, compre uma caixa, porque você vai usar bastante. Não é para ficar com pena de usar, né? Também não é para achar tudo importante. O Supremo Tribunal Federal, portanto, não é
um órgão da Justiça Eleitoral. Alternativa B. Integram os tribunais regionais eleitorais 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. Notável saber jurídico e idoneidade moral. A Constituição Federal traz em diversos dispositivos, né, que integram os órgãos colegiados, né, 2 advogados, são sempre 2, e eles têm sempre notável saber jurídico, não sei se tem mesmo na prática, e idoneidade moral, também não sei se tem na prática. Mas, enfim, a Constituição traz isso em diversas ocasiões. E aí você vai lá, escolhidos pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Um possível raciocínio. Poxa, escolhidos pela Ordem dos Advogados do Brasil. Deve ser isso mesmo, que eles são advogados, né? E a Ordem dos Advogados do Brasil é aí, né, uma instituição bastante importante. Então, deve estar correto. Aí ela faz uma miscelânea nas outras alternativas, acaba achando que essa é correta. E a gente tem lá artigo 16 do Código Eleitoral, compõe-se o Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 2º aqui, por nomeação do presidente da República. Então, a gente tem lá do presidente da República, ele nomeia, de 2 entre 6 advogados de notável saber jurídico. Ok, o 2 estaria correto também nessa alternativa. E idoneidade moral, desculpa, indicados pelo Supremo Tribunal Federal, né? Outra coisa que também não funciona quando a gente estuda lei seca eu decorei o começo do artigo, o começo do inciso, e aí o final você deixa para depois de amanhã, depois da sobremesa. Tem gente que come o final do texto de português, texto literário, final de frase e final de lei, final de artigo. Não pode, leia até o fim. A banca sabe que tem gente que come, por isso ela coloca coisas desse tipo. Que os advogados são nomeados pelo presidente da Ordem dos Advogados, aí da OAB, não são indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Então não tem como ser escolhido pela OAB, porque ele é indicado já de cara pelo STF e é nomeado também pelo presidente da República. Então não cabe nenhuma possibilidade aí a escolha pela OAB. Ok, então também é outro ponto para se observar se você tem esse hábito, né, de leitura, de não terminar as frases. Termine, por favor, senão a gente vai fazer um curso todo aí de quase 6 meses e você vai ter que reler, eu vou dar uma bronca no final dele, você vai ter que reler tudo de novo até o final, porque, né, uma alternativa dessas que é fácil, você acaba escorregando. Alternativa C. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos no mínimo. Aí a gente tem lá o artigo 14 do Código Eleitoral. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, ok, servirão obrigatoriamente por 2 anos e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Aí você não sabe o que é biênio. Por exemplo, né? Poderia ser uma outra palavra mais difícil. Biênio aqui acho que dá para entender o que seria, né? Um biênio são 2 anos. Mas ou você não sabe, ou você leu com pressa de novo, porque o biênio é a penúltima palavra da sentença, né? Então, leu com pressa, não lembra se são 2 anos consecutivos, nunca por mais de 2 anos consecutivos, e não são 2 anos consecutivos. A prova não fez isso com você, porque é essa a alternativa correta, é a alternativa C. Mas ela poderia ter feito isso, servirão por 2 biênios no mínimo, por exemplo. Para quem até sabe o que é biênios, mas leu com pressa. E
essa informação passou batido. Ou você estudou com pressa, são duas coisas perigosas, né? Ou você estudou com pressa, ou você fez a prova com pressa, né? Com medo de não dar tempo. E aí servirão por 2 biênios no mínimo. Ah, é isso mesmo. E não é. Nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Por mais de 2 biênios consecutivos. Então, você já tem aqui que não é biênios, que é anos. Esse tipo de jogo de palavras, a FCC faz bastante. Por isso que, assim, também faz parte do seu estudo da lei seca reparar bem nas palavras, né? Muitas vezes elas estão aleatórias, mas até isso acaba servindo de base para a Fundação Carlos Chagas utilizar nas questões, né? Muitas vezes não, eles não vão servir aí por mais de 4 anos, né, no caso de 2 biênios consecutivos, mas servirão obrigatoriamente por 2 anos. Tá, essa alternativa não tem obrigatoriamente, mas ela tem no mínimo, servirão por 2 anos no mínimo. Então é a mesma coisa que dizer obrigatoriamente, né? Embora no mínimo e obrigatoriamente tenham sentidos diferentes, no contexto aqui, dá na mesma você dizer que eles servem por 2 anos no mínimo ou obrigatoriamente por 2 anos, ok? Por isso que eu estou aproveitando aqui já a matéria de eleitoral, embora a gente não tenha trabalhado, a gente está vendo aqui com vocês a hipótese de estudo de lei seca e interpretação de texto. Próxima disposição aqui, né, alternativa D. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça que integram o Tribunal Superior Eleitoral são escolhidos pelo presidente da República. Mediante, a gente tem aqui o artigo 119 da Constituição Federal, né? A gente estuda direito eleitoral, sim, com um olho na Constituição Federal, porque tem diversas disposições aí sobre direito eleitoral na Constituição, então a gente tem que pegar um pouquinho emprestado aí, ainda que você vá ver isso em direito constitucional, não tem problema, né? Porque é uma forma aí de você reter bem a informação. Então, mediante a eleição pelo voto secreto de 3 juízes, dentre os ministros do STF, 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Ele não está falando aí especificamente que são escolhidos pelo presidente da República, né? Quem escolhe, né, quem faz a nomeação, quem é escolhido, é nomeado pelo presidente da República, são os 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, aquilo que a gente viu anteriormente. E alternativa E, o corregedor geral eleitoral será escolhido pelo presidente da República dentre os membros do Ministério Público Federal. E aí entra de novo a situação de ler com pressa e não ler a disposição inteira, né? Parágrafo único aqui do artigo 119. O TSE, no caso, elegerá seu presidente e o vice dentre ministros do STF e o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Também não é Supremo Tribunal Federal, cuidado, né? Porque às vezes chegou a ler também, é quase ali, e a última palavra você não leu e era do federal. Então, é mais ou menos isso assim que funciona, né? Eu coloquei o parágrafo 1º também do Código Eleitoral, aqui não me lembro qual é o artigo, mas ele fala assim: não podem fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade. Aí a banca vai lá e coloca no ainda exceto que por afinidade até o 4º grau, outra informação também que a banca
brinca bastante, né? Terceiro, segundo, enfim. Seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, né? Aquele que foi estabelecido aí fora, né? Da relação matrimonial, excluindo-se, neste caso, o que tiver sido escolhido por último. Então, tem um neste caso aqui que é importante. Neste caso, qual caso? Né? Seja o vínculo legítimo ou ilegítimo. E o que tiver sido escolhido por último, ele está excluído. Então, ele pode aí vir a fazer parte do TSE, né? Se, dois, né, no caso, que tenham vínculo ilegítimo, o que for escolhido por último. Então, esse também é um tipo de dispositivo que, embora do ponto de vista gramatical ele esteja claro, ele tem bastante informação. Então, vale uma anotação do que, né? Que afinidade não pode de jeito nenhum, até o 4º grau. Tudo que você anota aí com a sua letra, né, qualquer observação que você faça, contribui para melhorar o seu aprendizado, né, óbvio. Seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, porém, a gente, no caso do ilegítimo, ele está excluído aí, o que for escolhido por último pode sim vir a integrar o TSE. Né, no caso do vínculo ilegítimo. Aí na prova ele coloca legítimo ou ilegítimo. Aí você fala, pô, excluído por último, né? É legítimo e ilegítimo porque era a última disposição do parágrafo aí primeiro. Não, né? No caso não. A gente tem aí o legítimo ou ilegítimo, mas excluindo-se neste caso, não nestes casos. Ok? Percebe como usar, né, pontuação errada, plural errado, ler com pressa, aí você mesmo às vezes acaba colocando um plural, fazendo uma relação aí que não existe, né, e isso vai te confundir mais pra frente, ok? Essa foi uma chamada inicial, eu vou começar agora de fato a matéria. Mas antes disso, a gente vai fazer uma pausa rápida e já volta com o conceito de direito eleitoral.